E eu queria ler no Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo que Tomé vai ter uma palavra no versículo 28. João capítulo 20, o versículo 28. Diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Amém? Esse é um dos versículos mais profundos que nós temos no Novo Testamento. A maior confissão de fé cristológica, pré-pascal, ou seja, antes da morte de Jesus, é a de Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a maior confissão de fé do momento pós-pascal, depois da ressurreição de Jesus, é essa de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Há uma frase que até os meninos repetem, né? Que em bom latim diríamos ego cogito sum, ou seja, penso logo existo. Mas essa frase, quem lê Descartes aí sabe que ela começa assim: eu duvido, porque eu duvido eu penso, e porque eu penso eu existo. A dúvida, ela é inerente ao ser humano. A dúvida ocorre para tudo e para todos. Eu duvido uma pessoa que aqui esteja, que em algum momento da sua vida, da sua jornada, da sua existência, ele não teve dúvidas no seu coração quanto à sua fé ou quanto aos propósitos de Deus para com a sua vida, mas a dúvida por vezes nos ataca. E quando ela atacou o coração de Tomé, a experiência dele com Jesus fez com que ele saísse daquela dúvida e fizesse uma confissão de fé: Senhor meu e Deus meu. Quando nós voltarmos lá atrás, e me permita essa regressão rapidamente, lá no Éden, quando Deus cria o homem e o coloca no jardim, diz a Bíblia que Deus plantou um jardim para o homem cultivar o jardim. Essa palavra cultivar aí, ela é colere, ou seja, é produzir uma cultura. Quem cultiva está produzindo uma cultura. Deus, quando coloca o homem na terra, coloca esse homem para produzir cultura. Quando Josué vem aqui, faz uma música e eles cantam. Quando a igreja tem uma educação infantil, quando a igreja tem uma reunião, tem uma maneira de ser, essa igreja está produzindo cultura. Ela está produzindo coisas que vão influenciar a maneira das pessoas ser, pensar e estar. E Deus cria o homem com esse propósito até o momento em que o homem cai. E vocês conhecem bem a história: o homem desfoca do seu propósito e ele cai e os anos passam. E lá no século VIII, na metade do século VIII antes de Cristo, os especialistas em Bíblia que aí estão sabem que a gente divide o livro de Isaías pelo menos em duas partes, em primeira Isaías e Deutero Isaías. Obrigado. E na segunda parte do livro de Isaías, no Deutero Isaías, tem 4 cânticos seguidos que vão ali, e entendam do capítulo 40 até o 66, embora esses 4 cânticos estejam entre o 40 e o 53. E nesses 4 cânticos vai uma evolução daquilo que o texto de Isaías vai chamar de os cânticos de Ebed Yavé, ou seja, os cânticos do fiel servo de Yavé. E nesses 4 cânticos vão uma evolução até que o 4º cântico, e os que conhecem aí a estrutura do texto original sabem que essas profecias estão em forma de cântico. E aí vem então o 4º cântico, que é o conhecido cântico do servo sofredor, o capítulo 53 de Isaías, que faz tanto sentido essa noite, que nos aponta que esse servo sofredor sofreria, seria moído, seria esmagado, seria ferido, para que através do seu sofrimento o homem chegasse à redenção. Diz a Bíblia que o apóstolo São Paulo nos diz que, chegando à plenitude dos tempos, o Senhor Deus envia Jesus à terra.
Se olharmos, se lançarmos um olhar ao capítulo de Paulo escrevendo aos Filipenses, que trata da doutrina do esvaziamento de Cristo, a Bíblia diz assim: e ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem. E se você seguir lendo, ele vai dizer, até sofrer uma morte de cruz, na condição, uma morte de malfeitores. Quando você começa a olhar a gradação desse versículo, a primeira coisa que você encontra é que Jesus era Deus. Deus é igual a Pai, mais Filho, mais Espírito Santo. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito, não tem maiores ali, a diferença é de funções. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito mantém, esse é o processo trinitário. E chegando à plenitude dos tempos, mesmo Jesus sendo Deus, é chegado o tempo em que o Senhor diz, você precisa deixar o trono. Um homem, ele luta, ele trabalha, ele serve, ele vive toda a sua vida para chegar e dizer ao final que ele chegou ao ponto máximo que ele queria, chegar ao seu trono. Mas a maior grandeza que a gente começa a ver na vida de servo de Jesus Cristo é que ele teve a coragem, ele teve a força, ele teve a consciência de missão em deixar o seu trono. O nome disso é quando eu conheço o propósito para o qual eu existo. Só tem coragem de abrir mão do seu trono aquele que entende o propósito eterno estabelecido para a vida dele. Lá no eterno passado, diz a Bíblia que antes que o homem fosse criado e caísse em pecado, a Bíblia diz que a Trindade se encontra e sabe que este homem vai cair e decide que alguém precisa morrer para redimir esse homem, e Jesus Cristo se oferece, e aí a Bíblia vem dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto, mesmo antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo fosse mundo, o Senhor te conhecia e sabia que você precisaria estar essa noite participando da aliança de comunhão com Ele. Então Ele se entrega, Ele deixa o trono, Ele abre mão, porque o propósito da redenção de Deus para a tua alma essa noite, para Ele era mais importante até mesmo do que ser adorado por anjos e seres celestiais. Deus te tinha em apreço mesmo antes de você ser criado, e Jesus entendia que o propósito dele era redimir as nossas vidas. Jesus era imbuído de propósito, mas um servo não se move só por propósito, é preciso propósito movido por obediência. Um homem que está no poder, um homem que está ali, quando ele é chamado a sair dali, Jesus poderia optar por não descer, mas o maior prazer de Jesus, mais do que ser adorado por anjos, era poder vir a essa terra e escutar nessa noite essa igreja cantar como ela cantou, essa igreja adorar como ela adorou, essa igreja cultuar como ela cultua, e a hora que foi erguido o pão e vinho essa noite, em memória dele, ele saber que não foi vão o propósito dele, a obediência de morte de Jesus é o que nos garante a vida nessa noite. A tua vida o Senhor teve como preciosa, a ponto dele obedecer até a morte para que você pudesse ter vida essa noite. Um homem só serve com propósito, obediência e humildade. Gente, se tem duas coisas que não combinam, é servir e orgulho. Se tem duas coisas que não combinam, é servir e arrogância. Um homem só consegue servir genuinamente quando ele consegue estar quebrantado a ponto de esvaziar-se. E diz a Bíblia, e ele sendo Deus, ele nunca deixa de ser Deus, mas ele tendo todos os seus atributos da divindade para viver e vencer nessa vida como Deus, diz a Bíblia que ele abriu mão da
tudo aquilo da sua divindade, dos atributos da sua divindade, ele deixa de usar aquilo e ele se reveste de um corpo humano, enche-se de humildade. E a gente pode dizer, por que ele não veio e venceu de uma vez e resolveu tudo isso? Aí o escritor da carta aos Hebreus nos responde que ele precisava passar por todas as coisas que nós passamos, para que em tudo, somente sem pecar, ele fosse compartilhar, ele pudesse compartilhar da nossa dor. E a Bíblia diz, e nada vos chega que ele não tenha antes experimentado, para que ele possa se compadecer da vossa dor e das vossas fraquezas. Ele tinha que se esvaziar do seu poder, ele tinha que se esvaziar da sua autoridade, ele tinha que se esvaziar da sua divindade e descer ao teu tamanho essa noite, porque quando você chora, ele entende porque você chora. Quando você sente dor, ele entende porque você sente dor. Quando o Tomé tem uma dúvida, ele entende porque o Tomé tem uma dúvida. Quando você acha que não pode mais, ele entende a sua vida, ele se compadece de você, porque ele viveu, foi provado, foi moído, foi esmagado em todas as experiências que você passa, porque ele se revestiu de humildade para poder te encontrar. E a Bíblia vai mais longe. Para servir, não bastava ser humilde, ele foi moído pelas nossas transgressões. A culpa não era dele, o pecado não era dele, o pecado que levava à cruz não cabia a ele, mas não tinha outro lugar que Deus pudesse nos encontrar a não ser no pior dos lugares, nas mãos terríveis do inimigo. Jesus precisou descer do trono ao ponto de ser considerado um malfeitor entre os homens, morrer uma morte de cruz, porque não tinha outro lugar que o Senhor pudesse nos encontrar a não ser no mais profundo charco de lodo do pecado. Se nós estamos aqui essa noite, não tem grande e não tem pequeno, não tem rico e não tem pobre, não tem bonito e não tem feio. Paulo disse, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas a glória de Deus veio a esse mundo. A Bíblia diz, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E lá na segunda casa, quando Jesus entra, Maria e José entra, e Simeão toma Jesus nas mãos, diz, agora os meus olhos viram a glória de Israel. E João escreve, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Nós fomos destituídos da glória de Deus, nós estávamos no mais profundo do pecado, mas a glória foi até o lamaçal do pecado e encontrou-nos para salvar-nos, para nos colocar em torno dessa mesa essa noite. Sabe de uma coisa? Quando Jó ora, quando Jó está fazendo a sua oração final do seu livro, e a Bíblia diz assim, o Senhor escutou a oração de Jó. Jó estava com lepra. Um leproso tinha que ficar fora da cidade em um monturo com um caco de telha, se coçando, e nem a família podia chegar perto. Diz o Levítico que quando um leproso estava em um canto e alguém fosse chegando, ele tinha que gritar que ele era impuro, que ele era leproso, porque ninguém podia chegar perto dele, nem a mãe que amava podia chegar perto. E Jó estava nessa situação. Quando a Bíblia diz, e o Senhor ouviu a oração de Jó, os que conhecem o texto hebraico aqui sabem que o texto diz, e o Senhor desceu e levantou o rosto de Jó. Ou seja, o Senhor foi no monturo de lixo aonde ninguém ia e tomou o rosto de Jó, e Ele mesmo levantou o rosto de Jó. Deus vai por você aonde nem a sua mãe pode ir. Deus vai por você aonde todo mundo te deixar. Deus vai por você quando você se sentir o mais indigno dos homens. Deus vai ser por você quando você sentir o pior dos pecadores. Quando você já estiver gritando, não se aproxime porque eu sou o mais miserável dos homens. Deus vai por você aonde nem tua mãe vai mais. E a Bíblia diz, quando o teu pai e a tua mãe que te ama e te querem te desamparar, eu vou por você aonde ninguém mais vai. Eu escrevo o teu nome nas palmas das
minha mão, eu te arranco deste lugar, eu levanto o teu rosto. Essa mesa hoje é para um povo que conheceu, que foi alcançado, que recebeu a glória do unigênito do Pai, que levantou o nosso rosto essa noite e nos fez digno deste pão, deste cálice, deste vinho. E hoje é uma congregação de santos, de pecadores redimidos, de pecadores lavados, de homens transformados. Você hoje pode. O salmista diz que o Senhor vai ao monturo de lixo, tira o homem de lá e o coloca em lugar de honra com os príncipes. Lembra que o monturo de lixo era no vale de Geena. Lá no vale de Geena estavam as coisas impuras. Quem ficavam lá eram os leprosos, ou seja, as pessoas que não podiam estar mais no meio das pessoas boas, ficavam lá no monturo de lixo. E a Bíblia diz que o Senhor vai no monturo de lixo e tira um homem de lá e o levanta e o coloca em lugar de honra junto com os príncipes. Deus vai por nós aonde ninguém mais vai. Deus desce aonde outro homem não iria, para não ficar impuro. Ele, o que é puro, perfeito e santo, sem pecado, Ele vai a esse lugar onde ninguém mais acredita. Ele alcança essa pessoa que ninguém mais acredita. Ele pega aquele que não tem mais esperança. Ele te traz de volta a essa casa, porque por mais que você se considere o mais indigno dos homens essa noite, Ele vai aonde ninguém vai e te tira desse monturo de lixo e te levanta e te coloca em lugar de honra e te coloca no mais precioso lugar, que é junto à mesa do Senhor. Mas sabe por que Deus fez isso? Porque Ele precisa de uma comunidade de servos. Deus precisava de Deus descer a condição de homem a de servo, a de servo a de malfeitor, para nos encontrar, para nos levar lá para cima. E a primeira coisa que Ele faz é nos dar a vida eterna. E aqui está uma coisa que a maioria das pessoas tem uma compreensão um pouco equivocada. Eles dizem, não, eterno é aquilo que nunca vai ter fim. Não, isso é perpétuo. Aquilo que tem começo e nunca vai ter fim é perpétuo. Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim, e não pode ser medido pelo tempo. A Bíblia em momento algum diz que em Jesus Cristo nós temos vida perpétua. A Bíblia diz que quando nós aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Deus, como disse Tomé, nós temos a vida eterna. Isso é muito alto às vezes. Ou seja, eu passo a ter uma vida que não está mais limitada pelo tempo. É isso que Paulo está dizendo, que é a minha vida em Cristo. Quando você aceita Jesus, a sua vida entra em Cristo, você sobe para uma dimensão que você não está mais limitado ao tempo e ao espaço. Você participa da vida de Jesus antes da fundação do mundo até a eternidade futura. O que isso quer dizer? Que a tua maneira de pensar muda, que a tua maneira de ver muda, que a tua maneira de viver muda. Ou seja, quem é servo do Eterno. Quem é servo do Eterno não está preso à dimensão das coisas daqui. Quem é servo do Eterno não serve pelo prêmio terreno, porque a nossa esperança é eterna. Quem é servo do Eterno não serve pelas coisas passageiras, porque nós estamos servindo com outra mente, com outra cabeça, com outra dimensão, com outra realidade. Quem é servo do Eterno está pronto, está feito dentro de uma coisa que é viver de acordo com a vontade celestial. Quando Jesus diz assim, vós orareis assim, venha a nós o vosso reino e seja feito a tua vontade. Um servo não tem mais vontade própria. Um servo não tem mais o controle da sua vida, um servo não tem mais o controle da sua história. Eu preciso alinhar o meu coração com o coração de Deus, para conhecer a vontade de Deus para a minha vida, e os meus passos agora são movidos por propósito e obediência. Não existe uma pessoa que é servo de Jesus Cristo,
que não seja movido por propósito e obediência. O teu coração precisa estar alinhado ao coração de Deus, para você conhecer o propósito de Deus para a tua vida essa noite, e para você obedecer isso. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, dê o que der, você está preso ao Senhor. Gente, tem um texto que eu gosto muito. Eu preciso só fazer uma citação, mas isso eu já explico. Paulo começa sempre as cartas dele dizendo assim, Paulo, aí ele usa uma expressãozinha em grega assim, doulos Iesus Christo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Isso aqui em grego está no genitivo, caso de posse. Ele está dizendo, Paulo, um servo, propriedade de Jesus Cristo. Você não é mais seu filho. Essa vida bonita que você tem não é mais tua. Esse monte de projetos que a gente faz não é mais nosso. Esse monte de ideias que a gente tem, esse monte de coisa que às vezes a gente sonha, não é mais nosso. Tem um hino que os que são da minha época cantavam, que era assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. O dia que você toma consciência que você não é mais seu, que a sua vida não te pertence mais, porque a sua vida agora é vida eterna, que você não é mais cidadão dessa terra, você é embaixador dos céus. Os seus valores mudam, os seus conceitos mudam, as suas ideias mudam, você começa a ver as coisas diferentes dos outros homens. Paulo diz, porque agora você está crucificado com Cristo Jesus. Sabe por que um servo não pode voltar? Sabe por que um servo não pode abrir mão? Por mais que o Tomé tenha suas crises, o Senhor renova o Tomé. Porque um servo, ele é crucificado, e um homem crucificado, ele pode olhar à direita, à esquerda e à frente, mas ele tem uma madeira atrás da cabeça que não deixa ele olhar para trás nunca mais. Depois que você tiver um encontro com Jesus Cristo, nunca mais a sua vida será a mesma. Depois que você tiver um encontro, entender que você é posse, é propriedade dele, você está nas mãos dele, você é da conta dele, toda a tua vida, todas as tuas coisas estão nas mãos dele. Você não tem mais essa ideia de desistir, você não tem mais essa ideia de voltar atrás. É o que o Josué estava citando aqui. Por mais que você entre em crise, quando ele senta à mesa contigo, o teu coração queima novamente, arde dentro de você novamente. Você é propriedade dele, você pertence a ele, você está no cuidado dele, você está nas mãos dele, você agora é um servo que pertence a Jesus Cristo. E é ia sair em espanhol, é um pertencer, que você nunca vai querer abrir mão disso. É muito diferente isso. Você é livre para ir embora. Você é livre para deixar Jesus Cristo. A Bíblia diz, e se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Você é livre para sair. Você é livre para dizer, eu não quero mais, eu vou. Mas você é cativo do amor dele. Você é vencido pelo amor dele. Você é um servo da orelha furada e agora você tem liberdade para poder ir embora, mas o amor que te constrange a estar na presença dele faz você querer isso daqui. Chorando você está aqui, com alegria você está aqui. Você pode estar vivendo um luto como eu estou vivendo, mas você quer essa vida. E se você perguntar para o irmão mais idoso que está aqui, com todas as crises que ele já viveu, se ele quer outra vida, ele vai te dizer que não tem vida melhor do que servir a Jesus Cristo, entregar-se a Jesus Cristo, render-se a Jesus Cristo. Só isso dá sentido para a nossa história, só isso dá sentido para a nossa vida, quando você entende que você pertence a Jesus Cristo, e aí você desenvolve a obediência incondicional. Aí diz o Abacuque,
E esse texto de Abacuque é um cântico que em hebraico nós chamamos de sigiliote, é um cântico de profunda emoção. E o Abacuque começa a cantar: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê a sua flor, ainda que os gados no campo não produzam, eu sei a quem eu pertenço, eu sei quem está no controle da minha vida, eu sei quem está no controle da minha história, eu sei quem está no controle de todas as coisas. Quando você serve por voluntariedade, você serve por liberdade, você entrega a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Só que esse é um estágio, servir é um estágio, e que nem todo mundo, é como se fosse um videogame, sabe? Nem todo mundo joga, né? Eu sei alguém que joga, mas tudo bem. Tem gente que não passa de fase, e dá desespero na gente que é pastor de igreja, que vê que pessoas que têm um potencial, que têm tudo para ir, mas eles não conseguem passar de fase, porque eles não conseguem se entender como uma propriedade de Jesus Cristo, como alguém que não tem mais o controle da sua vida e da sua história, porque ele não está crucificado com Cristo. Um homem, quando está crucificado, os seus pés não tocam mais no chão, ele não é mais governado pelas coisas dessa terra. Quem está crucificado sempre está mais alto que o solo, então ele enxerga mais longe que os outros. Quando um homem está no controle da sua vida, ele desespera, ele quer fazer, ele dá um jeito, ele faz como Filemão, ele é um servo que quer dar o seu jeito para a sua liberdade. E o Paulo diz: não é isso, Filemão, não é dessa maneira. O homem crucificado com Cristo, ele enxerga mais longe, ele tem uma visão mais ampla, ele anda movido por fé e não por vistas. Quem serve a Jesus Cristo vê coisas que outros não veem. Quem serve a Jesus Cristo se entrega quando ninguém entrega, dá quando ninguém dá, faz quando ninguém faz, vai aonde ninguém vai, porque ele enxerga mais além do que os olhos naturais podem ver, porque você está numa dimensão de vida eterna. Você tem coisas que não adianta você explicar para quem está preso nas coisas dessa terra, ele não te entende. Eu vivo num país pós-cristão, onde é normal, é comum aborto, eutanásia e tantas outras coisas que eu não posso dizer aqui. E você vê como se falar de Jesus Cristo não faz mais sentido. E é um país que naturalmente é protestante, o Estado não é laico, é presbiteriano na Holanda. Mas não é uma religião, eu estou falando de vida nele. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras vivas estiverem em vós, vocês têm outra dimensão com o Pai. Você se passa de fase, você consegue viver isso que Jesus viveu, que é o esvaziamento. É difícil nos dias de hoje a pessoa querer abrir mão de coisas. É difícil no dia de hoje a pessoa querer perder. Quando Jesus encontra a samaritana e ela pergunta para Jesus: Senhor, o lugar de adorar é aqui onde dizem meus pais, ou é onde dizem os seus pais? E lá nesse capítulo 4 de João, ele olha para ela e diz assim: está chegando o momento, o dia vem, a hora vem, em que o Pai procura homens que estejam em outro estágio, não onde é o culto, mas com que coração eu estou nesse culto. O Pai está procurando os que adorem em espírito e em verdade. Se você tem curiosidade, busca lá essa palavrinha que Jesus usa aí, em grego ela é proskinel. Proskinel é render-se, é curvar-se até tocar o chão. Na verdade, quando ele está falando isso, ele está dizendo, é a pessoa que quer abrir mão daquilo que ela é, do que ela tem, do que ela sabe, do que ela pode, e quer descer reconhecendo que quem é? Senhor meu e Deus meu. Quando você lembra da visão que os homens têm lá no capítulo 4 para 5 de Apocalipse, você vai ver que eles chegam diante do trono de Jesus Cristo, tiram uma coroa que está nas suas cabeças e colocam no chão, e aí a Bíblia diz, e eles proskinel, se curvam até no chão e diz, digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive e vive para sempre.
digno é o Cordeiro de desatar os selos desse livro, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Eles tiram a coroa e se prostram aos pés de Jesus Cristo. Eu vivo em um país que tem rei, e um elemento de distinção do rei é a coroa. Todos os homens estão ali, mas só ele chega de coroa. A coroa faz ele diferente de todos. A coroa é o que nos distingue dos demais. É aquela coisa que você faz e você sabe que você faz muito bem. É aquilo que você faz e você dorme tranquilo, Abner, que você sabe, não, aqui é o meu quadrado, eu sei o que eu estou fazendo. É aquela habilidade que você tem na tua empresa, na tua vida, na igreja, onde você serve, e você diz, não, essa eu estou tranquilo porque isso aqui é a minha especialidade, aqui eu sei fazer. A coroa é o que te distingue, é aquilo que você faz e os outros podem fazer, mas não dá, você tem aquele talento, aquela vocação, aquele estilo. O maior desafio nosso não é só ter isso. O maior desafio é você conseguir abrir mão da tua coroa, esvaziar-se de si mesmo, colocar nos pés dele e entender que nós estamos aqui para além da coroa, para além daquilo que nós servimos. Nós estamos aqui para nos curvar essa noite, tocar o solo com os nossos rostos, chegar aos pés de Jesus Cristo e reconhecer que só há um digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. Só há um Senhor e Deus que morreu e ressuscitou aqui. Só há um digno de receber adoração, nossa adoração, o nosso louvor, o nosso quebrantamento, as nossas lágrimas. O que é a tua coroa essa noite? O que é aquilo que te faz se sentir mais importante que outros? O Senhor Jesus Cristo quer que você se esvazie disso essa noite e se renda aos pés dele e reconheça que só tem um digno de adoração, de culto nesse lugar, nessa noite. Eu preciso começar a terminar. Você precisa entender que você pertence a Jesus Cristo. Quando você pertence a Jesus Cristo, você não está mais preocupado com glória. Você não está mais preocupado, sabe, pastor, eu me assusto às vezes quando eu vejo um pregador falando assim, me ajuda, me dá um glória. Eu digo, ui, não é para nós. Eu tenho que chegar aqui tão somente me esvaziar. Você tem que chegar aqui tão somente se esvaziar. Quando a gente se esvazia, a gente lembra quem nós somos. É a glória dele que se manifesta, apesar do vaso ser de barro. A glória é aquilo que está em nós, que está para além da aparência, que o Senhor enxerga quando ninguém está te vendo, que o Senhor te contempla quando ninguém está te contemplando. Por isso ele te escolhe, por isso ele te atrai, por isso ele te elege. É pela glória que está dentro de você, quando você se esvazia de você mesmo. Quando você se esvazia de você mesmo, você está disposto a passar de fase. Aí você aceita o modelo de servo de Jesus como seu modelo de vida. E ele foi pisado, esmagado e ferido por amor de nós. Ou seja, ele morreu para você viver. Ele sofreu para o Josué cantar. Ele foi ao estágio pior por misericórdia da minha alma para me estar falando por vocês. A Bíblia diz que ele levou no seu corpo as nossas pisaduras, as nossas feridas. O estágio mais supremo de servo é quando ele aceita levar no seu corpo marcas por amor ao chamado. Na salvação, todo homem é chamado para servir. Quando você é salvo, não é mais uma opção. Você está cativo ao Senhor, você está chamado para servir. O chamado, ele se evidencia pelas marcas que nós levamos. Paulo diz assim, ninguém me incomode, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo.
Ninguém conhece a tua vida. Ninguém conhece os seus tempos de intimidade com o Senhor. Eu não sou essa roupa. Eu estava no meio de uma viagem dentro da igreja, quando chegou a notícia que meu pai havia falecido. Eu tinha roupa só de 4 graus abaixo de zero, onde estávamos. Eu viajei com o Keitinho, e aqui que eu descobri que eu tinha esse terno, e o pastor foi lá e postou uma foto. Eu vi depois que eu estou com esse mesmo terno. Eu não podia ter feito isso, né? Estou com esse mesmo terno, mas era o que eu tinha, porque eu não sou isso. Nós somos as marcas que nós levamos em nossas vidas. Nós somos as marcas de servos que nós vamos adquirindo, e Paulo diz: ninguém me incomode. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, as experiências que Deus permite que você vive, as coisas que o Senhor permite que você passe, as coisas que o Senhor permite que às vezes te fira, te mate, te machuque. Não é para o teu fim, é para tu marcar a tua história de servo. O Deus que feriu Jacó não queria matar Jacó, Ele queria transformar ele de Jacó em Israel. O Deus que está te marcando, Ele não quer te matar. Ele quer deixar marcas na tua vida que serão o legado que você vai deixar, a história que a tua vida vai contar para as outras pessoas. Quando Deus chega para Moisés e diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Lembra, ele está lá na região do Horebe. Aquilo é pedra, e lá faz 45 graus. O calor que fica retido nessa pedra é quase 90 graus. Quando você diz para um pastor: tira as sandálias do teu pé e pisa com a sola do teu pé nessa rocha quente, aquilo queimou os pés de Moisés. E Moisés tem uma experiência com Deus. O Deus que te marca é para te chamar para experiências que outros não têm. Homem sem marcas não tem experiência. Entende isso, filho? Homem sem marcas não tem experiência. Deus primeiro queimou os pés dele, depois chamou para perto dele. Homens que Deus não consegue tocar aos lábios, Ele não profetiza, Isaías. Homens que Deus não consegue tocá-lo, Deus não pode usá-lo. Deus te usa à medida das marcas que Ele deixa na tua vida de servo. Quando Deus chega para Moisés e diz: pisa aí. Quando Moisés olhava para aquele povo tão rebelde, queria desistir, cruzava a perna e dizia: vou parar. Ele olhava para a sola do pé dele e ele via as cicatrizes do queimado que ele tinha, das marcas de santidade do lugar que ele pisou. O Deus que está te marcando é para quando chegar os tempos difíceis, que você achar que você não pode, você vai entender que o Deus que te chamou é o Deus que te garante, é o Deus que cuida, é o Deus que ampara. O Deus que te marca é para você entender que quando você olhar para aquelas marcas, é para você entender que é Deus quem te chamou para esse negócio. E eu termino te dizendo assim, Paulo no capítulo 1 de Romanos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, servo que pertence a Jesus Cristo, chamado para um ministério específico. Deus, e aqui o pastor Joel falou algo hoje sensacional. Ele disse que nós somos diferentes. E eu, se fosse escolher um corpo e nós estivéssemos no vale de ossos secos, eu ia procurar os ossos mais bonitos. Não sei, uma tíbia, um perônio, não sei. Eu ia escolher um osso legal e eu só ia juntar aqueles ossos, e aquele osso pequenininho eu ia dizer: não, isso não vai servir muito. E ao final o que eu ia fazer de um monte de ossos iguais não ia servir para nada. O Senhor junta um monte de ossos diferentes e isso dá um corpo. O corpo se estabelece na diferença. Por mais que eu queira ser pastor de pessoas iguais a mim, o Senhor sempre me dá um rebanho com pessoas totalmente diferentes de mim, porque é isso que constitui um corpo. E aí entra que a visão é do líder,
mas é esse corpo, com cada um com a sua maneira de ser, que Deus usa para levar o reino avante. E ele diz: Paulo, você foi chamado para um fim específico. E aqui tem uma coisa: Deus não tem plano B. Você é projeto exclusivo de Deus. Deus, quando te trouxe a essa casa, Deus, quando te levou a uma experiência com Ele, Ele tem um chamado, um propósito e um ministério para a tua vida, que Ele só tem com a tua vida. Não adianta você querer fazer o que o outro está fazendo, quando de repente Deus tem outra coisa para a tua vida, e naquilo você é o plano A, o projeto especial de Deus, e você precisa descobrir para que Deus te colocou nesse lugar, porque Deus te trouxe a essa casa, nesse tempo, nesse momento. Ninguém veio a essa vida sem propósito. Ninguém veio a essa vida para ser cópia de ninguém. A réplica de um quadro não tem o valor do quadro. Nunca tente ser outra pessoa. Deus te desenhou o único. Deus te desenhou uma pessoa especial. Ele te deu habilidades, talentos que Ele de repente não deu a nenhuma outra pessoa. Deus olha para a tua vida hoje e entende que Ele te chamou para servir. Nessa casa tem lugar para todos servirem, todos aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor. Deus te chamou para servir de uma maneira diferente, especial, como você é, com a habilidade que você tem, com o conhecimento que você tem, com a história que você tem. Você passa por coisas, você vive coisas que você de repente nunca vai entendê-las. Jó pergunta 59 vezes no livro dele por que ele sofreu, e o Senhor não responde para ele nenhuma. Quando responde assim: aonde você estava quando eu criei o mundo, formei as estrelas e coloquei limite no mar? Ele diz: não sei. Ele diz: então não tenho que te responder. Mas Jó sofreu para que eu e você essa noite pudéssemos ter a nossa fé aumentada e entender que o Deus de Jó é o Deus da tua vida essa noite. Vai ter coisas na tua vida que você vai passar e você nunca vai entender. A resposta não é para você, você é a resposta. Entende isso, filho? Deus chamou essa igreja para servir, e para servir fazendo a diferença nesse lugar, assim como você é. Você precisa da experiência dessa mesa, você precisa das marcas do Senhor, para que o Senhor te chame para um ministério específico, e você possa fazer a diferença no reino de Deus.